gravar uma aula inteira no mudo, viu? Bom, o que eu estava comentando com vocês? Estava comentando que se vocês aceitam o postulado das paralelas, é sinônimo de vocês estarem aceitando que a Terra é plana. Por quê? Geometria é medida da Terra. Certo? Então, quando Euclides postulou isso, eu acho que se imaginava que a Terra fosse plana. Tá? Por muito tempo, os matemáticos acreditavam que esse que era o último dos postulados, que ele não precisaria ser colocado como um postulado, que eu poderia usar os outros 4 para demonstrá-lo. E aí ele não seria, eu teria uma ciência com uma matemática, uma geometria com apenas 4. Então os matemáticos trabalharam por muito tempo para tentar provar esse postulado. Quando eu falo muito tempo, celular, pelo amor de Deus. Tá. Começaram a procurar por muito tempo uma maneira de demonstrar o postulado das paralelas. Muito tempo é mais de 1000 anos. Eis que chega um carinha chamado Sr. Carl Friedrich Gauss e fala assim, cara, não vou tentar demonstrar o postulado das paralelas, não. E se eu modificar esse postulado? E se eu considerar que retas paralelas se cruzam? Né? O que acontece? E aí o Gauss cria outra matemática, tão válida quanto essa, e até melhor do que essa, que é a chamada geometria não euclidiana. Tá? A matemática da geometria euclidiana, uma consequência do postulado das paralelas, é que a soma dos ângulos internos de um triângulo vai ser 180 graus. Na matemática criada pelo Gauss, a soma dos ângulos internos de um triângulo nunca era 180 graus. Era maior. Tem até um teorema chamado Teorema de Gauss-Bonnet. Mas, para eu entender um pouquinho dessa nova geometria criada pelo Gauss, você precisa, e olha como que é complicado, como que não é intuitivo, você precisa apagar da sua mente a ideia que você tem de reta. Porque qual é a ideia que você tem de reta? Tenta alguém descrever. Descrever em palavras a ideia que você tem de que seja uma reta. Perfeito, passa em 2 pontos. Então tá, vamos continuar com isso. Por 2 pontos passa-se uma única reta. Tá, mas ainda assim, a gente poderia tentar entender que reta, um segmento de reta, é o quê? 2 pontos, mas como que eu obtenho isso? A menor distância. Certo? Eu posso entender que reta é a menor distância entre 2 pontos. Tá? Ou eu posso entender que reta é a menor distância, e assim, eu não estou querendo entrar muito nos meandros, mas o próprio conceito de distância tem que ser revisto por vocês, teria que ser revisto, se a gente fosse aprofundar em teorias matemáticas, mas eu vou tentar fazer o seguinte, olha, a menor reta é a menor distância possível entre 2 pontos. E vocês não estão entendendo nada quando eu falo menor distância possível. Vamos imaginar que eu estou no Brasil e quero ir para a França. Qual a menor distância entre os 2 pontos? Uma linha reta. É possível você furar a terra e ir por lá? Não. Então, qual que seria a menor distância possível entre 2 pontos? Então, mas qual curva? Então, de avião. O Léo falou assim, quando vai de avião. Show! Mas como que o avião sabe qual é a menor distância possível? Porque ele não quer gastar combustível. Não dá, seguindo a geometria do Gauss. Tá? Porque, você concorda? Ó, imagina aqui, ó. Imaginar que isso aqui é a Terra. Você precisa sair daqui e chegar aqui. Quantos caminhos existem? Esse. Como é que você vai calcular qual que é o menor? Entendeu?
O Gauss calculou. O menor caminho é feito através de geodésicas. Geodésicas são curvas que minimizam a distância. A gente vai estudar isso em mecânica clássica. Lá em mecânica clássica eu vou ensinar vocês a fazer esse cálculo. Tá ok? E aí agora você tem uma nova noção de reta. Reta desenhada sobre esferas. O Gauss cria a geometria esférica. E aí os triângulos passam a ser diferentes. Entende que isso daqui só funciona se a Terra for plana agora? Exato. Porque na Terra, tenta pegar duas retas paralelas na superfície da Terra. Elas vão se cruzar. Entendeu? Não. Seus questionamentos estão perfeitos. Justamente para mostrar o que eu quero. Olha o conceito primitivo que você tem na sua cabeça. É que na sua cabeça, reta é aquela linha ainda. Aquela linha no plano. Só que, se você procurar no livro do Euclides, você não acha o desenho de uma reta. É mais algo pensado. Entendeu? Você deve realmente mudar, para entender essas geometrias, você deve realmente modificar a sua compreensão do que seja uma reta. É isso que eu estou falando. Você define, assim, você pode criar a geometria que você quiser. Definindo e mostrando como que as pessoas podem desenhar uma reta. Pós-Gauss, vem um outro cara chamado Gerhard Riemann. Já ouviram falar em Gerhard Riemann? Vão ouvir falar a hora que vocês estudarem integral. A hora que aparecer as famosas somas de Riemann. O Riemann, ele era um cara tão genial quanto o Gauss. Assim, o Gauss ele tinha a fama de ser muito arrogante, porque ele tinha muita consciência do quão ele era superior aos outros. Tá? Tanto que ele andava pelos corredores da Universidade de Elba, na Alemanha, que é a Universidade de Elba, ele falava assim, todas as mentes aqui, vocês são mentes insignificantes, nenhum de vocês é capaz de entender a matemática que eu crio, menos o Riemann. Era o único que o Gauss realmente respeitava. E o Riemann cria outra geometria, chamada geometria riemanniana, com outro tipo de reta. Então, hoje existem trocentas geometrias. Tem a geometria esférica, tem a geometria hiperbólica, na qual eu pego hiperboloides e começo a definir o que são retas em cima de uma hipérbole. Tá? Então, você vai definindo novas geometrias, novos objetos geométricos. E aí, onde que eles vão se encaixar? Vamos pensar o seguinte. 2 aviões podem considerar a geometria euclidiana? Ou é melhor eles considerarem a geometria esférica? Que é mais seguro a geometria esférica, né? Mais seguro você dar conta da geometria esférica. Engenheiro civil. Ele pode considerar a euclidiana? Ou é melhor ele considerar a esférica? Qual é a mais correta para o local que a gente está? Não, para o local que a gente está. A esférica. Não, gente, vocês estão falando que é euclidiana, vocês estão falando de novo que a Terra é plana. Temos uma engenheira civil aqui. Mas assim, qual que é a melhor mesmo? A que faz com mais precisão? É a esférica. Só que aí vem naquele negócio que eu falei para vocês do princípio de Ockham. Você tem 2 teorias que explicam exatamente bem a mesma coisa. Por qual das duas você deve optar? Pela mais simples, que no caso é euclidiana, que é o que... Você viu falar alguma vez no curso de engenharia civil de geometria esférica? Nunca ouviu. Por quê? Porque realmente você não precisa. Por quê? Você ocupa um espaço muito pequeno da Terra. Eu vou colocar aqui até um espaço grande, que seria isso aqui, ó. Nesse espaço extremamente pequeno da Terra, a gente não consegue perceber a curvatura da Terra. Então é mais fácil eu tratar as coisas como planas. Tudo bem? Então por isso que não vai ter nenhum problema de você, ter os colegas engenheiros aí que não estudam geometria esférica, dizer, nossa, o mundo vai cair por sua culpa. Não, fica tranquilo.
Hã? Quase, mas tem a ver. Mas, nossa, mas tem muito a ver. Me lembra disso, a hora que eu vou falar derivada, que eu vou tentar puxar isso daqui. Tudo bem? Então, entendido? Falei tudo isso para explicar o que era um postulado. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos começar a pensar. Vou voltar bastante no tempo com vocês. Por muito tempo, que a gente estava querendo falar do que é calor. Vamos começar do que é calor. A teoria do calor, ela foi pensada durante muito tempo, tá? E por muito tempo se acreditava que o calor era algum ente material. Tem a teoria do flogisto. Eu vou escrever um pouco sobre a teoria do flogisto para colocar no material de vocês, só como curiosidade. Tá? Acreditava-se no flogisto. Tá? Mas a teoria que mais abraçou os físicos, a hipótese que mais abraçou os físicos, o postulado que mais tomou conta dos físicos foi do calórico. Entendia-se que o calor era uma substância, um tipo de um fluido. Alguém tem alguma pergunta? Ah, ótimo. O que é um fluido? Ótimo. Um fluido é qualquer coisa que não suporta forças tangenciais. Ficou bom? Não, né? Um fluido é alguma coisa que tudo aquilo que escoa. Por exemplo, se eu colocar essa garrafa aqui, ela está sob a ação da força-peso, certo? Está aqui no chão, sob a ação da força-peso e da força normal. Está paradinho. Se eu colocar a água sob a ação da força-peso e a ação da força normal, ela não vai ficar paradinha. O que ela vai fazer? Ela vai escoar. Mas nós podemos falar que não só os líquidos são fluidos. Não só os líquidos, porque o gás também. Então, assim, num primeiro momento, até vocês chegarem em fluidos e mecânica dos sólidos e fluidos. O que é um fluido? Gases e líquidos. Só isso. Tá bom? A definição formal é que são objetos que escoam quando submetidos a forças tangenciais. Para nós, por enquanto, gases e líquidos. Mas poderia existir sólidos que têm o comportamento de um fluido? Não, aí você está entrando em outra gama, assim, que aí vão existir fluidos newtonianos, fluidos não newtonianos, fluidos que se comportam como sólidos quando submetidos a grandes pressões, aí tem um monte de outras coisas. Por enquanto, fluido para nós, gases e líquidos. Tudo bem? Pessoal, a teoria estava falando que o calórico era um fluido. Ah, flogisto. Até a teoria do calórico ela é derivada da teoria do flogisto. E olha que teoria legal, cara. Ele acreditava o seguinte, olha, o calórico ele é um fluido que ele preenche os poros dos corpos mais quentes. Então, se eu tenho um corpo muito quente, esse corpo está cheio dessa substância que chamaram de calórico. Um dos maiores defensores do calórico era o Lavoisier. Certo? E ele falava assim, da mesma maneira que... Aí eu falava, mas por que eu não enxergo calórico? Eu falava, cara, imagina uma esponja. Quando a esponja está cheia de água, você consegue enxergar a água que está na esponja? Você não consegue. Mas como é que você faz para enxergar a água que está na esponja? Você espreme e aí ela sai. Ele fala assim, cara, é facinho você perceber que tem calórico no seu corpo. Todos vocês façam isso. Coloca a mão no seu braço e aperta e descreve o que você está sentindo. Vocês estão sentindo esquentar? Nem que seja um pouquinho. Vai mexendo. Consegue sentir esquentar? Ou então fazer isso aqui, ó. Vê se você sente esquentar. Então, a argumentação é a seguinte, olha, existe calórico no seu corpo. Da mesma maneira que as esponjas, quando preenchidas com água, você espreme e a água sai, quando você espreme aqui, o calórico sai e por isso você tem essa sensação de estar sendo aquecido. Quando você esfrega o calórico, quando você esfrega, você está tirando o calórico e ele está cobrindo os corpos. Faz sentido? Cara, faz sentido. Porque, cara, tanto que essa teoria durou por muito tempo, essa ideia. Só que agora eu quero vocês pensando. Vamos começar a apresentar problemas dessa teoria. Ou soluções. Ou coisas que elas respondem.
Ó, essa teoria ainda tinha um negócio, olha só. O calórico, ele é um fluido. Se ele é um fluido, ele tende a escoar. De onde para onde que o calórico flui? Do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, quando você tem um corpo quente e esse corpo entra em contato com um corpo frio, o calórico escoa do corpo quente para o corpo frio. Até quando? Vai escoar a vida inteira? Até as temperaturas igualarem. Faz sentido isso? Parece fazer sentido. Essa teoria não sobreviveu. Por quê? Vamos tentar pensar. Não todos os materiais são iguais. Você não consegue esquentar o metal e a madeira ao mesmo tempo para eles igualarem a mesma temperatura. Deu para entender, mas isso não contraria a teoria do calórico. Porque o fato de você dar a mesma quantidade de calor ao Cavaleiro, o Cavaleiro está dizendo o seguinte, olha, se isso fosse verdade, a hora que eu fornecesse calórico para uma panela e fornecesse calórico para uma madeira, os dois teriam que atingir a mesma temperatura se eu fornecer a mesma quantidade de calórico. É isso? Não necessariamente. Não necessariamente, porque eu posso dizer que materiais têm uma afinidade maior para receber calor que outros. Não é problema. Isso não é suficiente para jogar fora a teoria do calórico. Outra. Vamos pensar. Olha só, vocês estão diante de uma teoria que vocês já sabem que ela é errada e vocês não estão conseguindo pensar em coisas cotidianas que mostram que essa teoria é errada. Vou tentar pensar um pouquinho mais. Seria, assim, seria a transferência de calor entre um material e outro, mas o ambiente também não tem... Poderia. O ambiente também poderia ter calórico. Ainda não. Mas a relação seria o equilíbrio? Seria essa questão? Não, gente, não tem uma questão. Eu quero que vocês busquem, não tem uma resposta certa. Eu quero que vocês busquem algum fenômeno que vocês conhecem que fala, cara, seria difícil explicar esse fenômeno se eu tomasse essa teoria como verdadeira. Por que a gente está na história? Que momento a gente está nisso? 2025. Ah, entendi. Não, pode usar exemplo cotidiano. Como é que funcionaria o congelador? Eu também conseguiria uma explicação baseada no calórico tranquilo do congelador. Eu falo assim, ó, o motor da geladeira, ele retira calórico da parte de cima da geladeira e armazena nele. Faz todo sentido, porque o motor esquenta. E lá esfria. Agora, como que o motor faz isso, eu teria que estudar. Mas, tá vendo que a teoria do calórico não é quebrada por esse funcionamento? Diga, João. Eu queria um exemplo tipo materiais de foguete, porque não importa a quantidade de calor que você coloca sobre eles, eles não mudam a temperatura. Ó, não vou dizer foguete, mas apareceu uma coisa que me parece contrariar. Porque o que o João está dizendo é o seguinte: nem sempre que eu forneço calor para um corpo, esse corpo varia a temperatura. Eu vou dar um exemplo. Se você tem água a 100 graus Celsius, quem quiser fazer esse teste em casa, você põe ela no fogo, a água atingiu 100 graus Celsius, ela não aumenta mais a temperatura, mesmo com o fogo ligado. Seria um exemplo. Cara, eu estou fornecendo o calórico, e não está variando a temperatura. Poderia ser uma assim. Porque tanto o calórico que você enviou a água, não chega a 100 graus, ela precisa virar vapor. Não, aí você já está usando uma teoria já que você já entende o que está acontecendo. Não, eu estou observando minha água. Ah. E eu estou vendo que está subindo uma fumaça quente. Que é o vapor, ela está fazendo bolhas. Então, Não, tá tudo bem. Poderia quebrar a teoria também, entendi.
Então essa não deu certo. Concordo com você. Agora eu entendi. Que a Maria está falando o seguinte, não, mas eu poderia interpretar que o calórico não está indo para a água, ele está indo para o vapor, e esse sim eu estou sentindo que ele está esquentando cada vez mais. Perfeito. Não, perfeito, poderia ser. Outra? Então não valeu, João. Mas tá vendo que a gente tem que pensar que não é... Vocês já viram aqueles... Ninguém nunca conseguiu fazer, mas já viram aquele experimento de você raspar, atritar duas madeiras e gerar fogo? Cara, se a teoria do calórico fosse verdadeira, quanto de calórico precisaria ter nessas madeiras capaz de criar fogo? Quanto? Infinito. E isso é uma coisa que é meio estranho, né? O fogo é capaz de aumentar a temperatura das coisas, não é? Da onde que veio esse fogo? Do atrito. Porque o atrito pressiona o calórico de um, saindo para o outro até gerar o fogo. E aí esse fogo seria capaz de esquentar qualquer coisa. Então teria uma quantidade infinita de calórico em cada uma das duas... Das duas... Entendeu? Tá, então eu vou dar outro. Então, mas aí você não está consumindo o calórico, você está consumindo o material madeira. O calórico teria que estar passando... Exato. Se você está passando calórico de um corpo para o outro e está gerando fogo, a quantidade de calórico que está indo, primeiro está vinculado à madeira e é uma quantidade inesgotável. Esse é um dos argumentos para derrubar o calórico. Não foi o suficiente. Tem outro argumento. O cobre também, poderia ser, tritar cobre aí, o cobre não derrete. Não teria esse problema de consumir a madeira. Quando você pega dois ferros, um batendo no outro. Mas o argumento principal que derrubou foi o seguinte. Vamos parar para pensar. Pega uma chapa de alumínio. Ela está a 0 graus Celsius. Eu tenho outra chapa de alumínio a 100 graus Celsius. Qual das duas deve ter mais dessa substância, calórico? A que está a 0 graus Celsius ou a que está a 100 graus Celsius? Qual das duas deve ser mais pesada? Então é só medir. A gente estava considerando o calórico de massa. Isso, é um fluido. Ele escoa de um corpo para... Isso, talvez eu não deixei claro isso. Né? O calórico era considerado uma substância que preenchia o poro dos corpos mais quentes. Um fluido, como se fosse água. Obviamente eu tenho que imaginar esse fluido com baixíssima densidade, porque a gente não consegue perceber. Então foram feitas diversas medições com corpos com variações de temperaturas tremendas e não se detectou nenhuma diferença de massa. Entendeu? E aí você fica, cara, calórico, então entender o calor como alguma coisa que tem massa não faz muito sentido mais. Certo? Porque eu não consegui detectar essa massa. E entender ele como um material também não faz sentido, porque ele teria que ser uma fonte inesgotável. E aí os caras começaram a pensar, peraí, mas se é uma fonte inesgotável, qual é a única coisa que eu consigo transferir de um corpo para o outro, de maneira que eu sempre vou conseguir transferir de um corpo para o outro? Foi a primeira coisa que o Fabrício falou na aula. Movimento. Então, cara, não sei, presta atenção, estou falando de verdade, não sei como ainda, mas calor é alguma coisa relacionada a movimento. Quando eu for falar do experimento do Joule, eu vou falar o que é calor. Mas é alguma coisa relacionada a movimento. Tá? Então, se calor é alguma coisa relacionada a movimento, calor está relacionado aqui, qual que é o termo físico que nós vamos usar para dizer coisas relacionadas a movimento? Não. Gente, eu falei isso, grego, movimento, relacionado a movimento, é o quê? Energia. Então, calor é uma forma de energia. Seja lá o que isso for. Para nós, por enquanto, o que é energia? Coisas relacionadas a movimento. Tudo bem? Então, calor é alguma coisa relacionada ao movimento. Calor é alguma forma de energia. Só que tem um detalhe que eu vou fazer. Vocês já tiveram aula de mecânica dos corpos rígidos? Quantas aulas? Vocês já tiveram? Não, tá.
Já tiveram aula de energia? Tá tendo agora. Então tá. Então vamos fazer o seguinte. O que vocês viram até agora em energia? O que é trabalho? Ótimo, nossa, sensacional. Alguém me diga, por favor, o que é trabalho? Hã? Ah, só saber a forma, você não sabe nada. Só saber a forma, eu falo para um macaco, a força do deslocamento. Ótimo. Trabalho é energia em trânsito. Trabalho é transferência de energia via aplicação de uma força. Tá certo? Presta atenção que isso aí vocês vão ver lá com o Eduardo depois. Eu não estou explicando o que é energia. Para mim, energia é só alguma coisa relacionada a movimento. Tudo bem? Tudo bem? Então, o que é trabalho? Trabalho é uma maneira de transferir energia via aplicação de força. Tudo bem? Trabalho é transferência de energia via aplicação de força. Então, vamos lá. Olha aqui para minha mão. Transferir energia? Realizei trabalho? Sim, por quê? Porque eu alterei o estado de movimento, a energia está relacionada ao movimento. Certo? Através da aplicação de uma força. Show de bola? Tudo bem? Olhou aqui. Teve transferência de energia? Teve. Teve trabalho? Qual força realizou esse trabalho? Força gravitacional. Só que a força gravitacional é uma força de campo. Certo? Não, força peso, é uma força de campo. O que significa isso? Não precisa um corpo estar em contato com o outro. Quando eu tenho trabalho relacionado à ação de uma força de campo, a energia que está associada a esse trabalho eu chamo de energia potencial. Tá? De potencialidade, quer dizer que o corpo pode adquirir movimento sem uma força de contato. Tudo bem? Então, energia potencial. Então, trabalho é uma forma de transferência de energia. Presta atenção que em momento nenhum eu falo assim, quanto de trabalho eu tenho? Porque ninguém tem trabalho. Ninguém tem força. Você aplica uma força. Força é fruto da interação entre dois corpos. Se trabalho depende da ação de uma força, então trabalho também precisa da interação entre dois corpos. Então nenhum corpo tem trabalho. Trabalho não é um substantivo. Trabalho é uma ação de transferência de energia. Tudo bem? Calor também. Tá certo? Então eu vou fazer o seguinte, olha. Existem duas formas de eu transferir energia de um corpo para o outro. Via aplicação de força, mas se eu transfiro energia via aplicação de força, como que eu vou chamar isso? Trabalho. E tem como eu transferir energia sem ser por aplicação de força. Quando eu transferir energia sem ser por aplicação de força, eu vou dar um nome. Calor. Tudo bem? Certo? Eu estou sendo um pouquinho desleixado nos termos, porque existem várias discussões sobre calor, qual a natureza do que é, como eu vou definir calor. Vocês vão achar livros que dizem que, por exemplo, que o micro-ondas transfere energia para a comida e esquenta a comida via calor. Eu já não gosto. Eu acho que o micro-ondas, o que ele transfere é via trabalho. Outros vão dizer que é via calor. Tá bom? Então, para nós, o que nós vamos entender como sendo calor, por enquanto? Porque a gente fala, que essas coisas, vocês estão vendo? Essas coisas só vão ficar muito claras para nós quando a gente falar de entropia. Quando eu falar de entropia, aí vai ficar show, aí você vai falar, putz, calor é isso. Já sei o que é calor. Certo? Aí você vai conseguir. Então, por enquanto, vê se vocês concordam comigo. Ó. Calor é uma forma de energia. O que é energia mesmo? Não sei. Sei que está relacionado a movimento. Tudo bem? Sei que está relacionado a movimento. Tá? E olha que legal. Por que é legal definir calor com relacionado a movimento? Quando você... Vamos voltar para a Revolução Industrial. Como é que você movimentava os motores? Esquentando. Aliás, hoje em dia ainda é isso, né? Como é que você movimenta motor de carro? Combustão cria o quê?
Não, é exato, gostei da... Cria movimento. Transfere energia. Tá certo? A combustão, tá lá o líquido, que é o álcool, a gasolina, o líquido inflamável, entra o ar, há uma explosão, há uma diferença de temperatura, liberou calor, esse calor, de alguma forma, se converte em movimento. Então, calor é uma forma de energia. Tá? Então, calor está relacionado a movimento. Vocês não esperam por esperar o curso de mecânica clássica. No curso de mecânica clássica, eu vou dar uma definição top de energia. Por isso, prestem muita atenção no curso de cálculo 4. Eu vou usar o curso de cálculo 4 para definir energia para vocês. Não percam, tá? Calor é uma forma... Vocês ainda estão no 2, né? De energia. Olha só, vou usar o mesmo termo utilizado pela Catherine. Tá? Em trânsito. Trânsito para paroxismo está certo. Calor é uma forma de energia em trânsito. Ou seja, é uma transferência de energia. O que eu quero dizer com isso, Ana Júlia? Que ninguém tem calor. Então, a partir de hoje, você nunca mais vai falar, eu estou com calor. Não, você não está com calor. Tá? Você pode estar recebendo calor, ou você pode estar perdendo calor. E até perdendo calor é estranho, porque assim, se você não tem calor, como é que você perde algo que você não tem? Tá? As sensações térmicas que você tem de frio e de calor, que a gente costuma de chamar de frio ou de calor, elas são fruto dessa energia em trânsito. Vou dar um exemplo, antes de dormir, todo mundo vai fazer esse experimento em casa hoje. Você vai pegar um copo de água da geladeira. Vai colocá-lo aqui. Você vai pegar um copo de água e esquentá-la no micro-ondas, numa temperatura que você consiga mergulhar o dedo. Você vai colocá-lo aqui. Vamos lá. Qual dos dois está na maior temperatura? Vamos dar nomes. A e B. A, micro-ondas. B, congelador. Qual dos dois está na maior temperatura? A. Você vai pegar um terceiro copo e colocar água da torneira e vai pôr ele no meio. Você vai pegar os seus dois dedos indicadores e mergulhá-los, um no copo B, outro no copo A. Quando você tirar e colocar os dois aqui, você vai ter a impressão que esse dedo está na maior temperatura. Porque esse dedo que estava gelado vai estar recebendo calor. Então a sua sensação térmica será a sensação quente. Esse dedo que estava quente, você vai sentir ele sentindo frio. Porque esse dedo está fluindo, o calor está fluindo para fora desse dedo. Tá certo? Portanto, a gente já vê que a nossa percepção térmica, usar as nossas percepções sensoriais para medir temperatura, não vai ser legal. Quer outro teste? Põe a mão aqui, ó, na parte metálica e depois no caderno. Acho que no caderno é melhor. Qual que está na maior temperatura? Qual que está na menor temperatura, melhor dizendo? Dá a impressão que é o ferro. Os dois estão na mesma temperatura. Ué, por que eu tenho a impressão que o ferro está na temperatura menor? Porque o ferro é metal e a facilidade com a qual o calor flui para o ferro ou para fora do ferro é maior do que a madeira e maior do que o caderno. Por isso você tem essa percepção térmica. Tudo bem? Então, utilizar as nossas percepções sensoriais para medir temperatura não vai funcionar. Tudo bem? Certo? Então, ó, nós vamos entender calor como uma forma de energia em trânsito. Ou seja, calor não é substantivo. Eu não tenho calor. Tudo bem? Certo? Já eu vou fazer. Certo ou não está certo? Já eu posso fazer perguntas para vocês para ver? Então vamos ver. Já. Tá bom, mas aí a próxima pergunta seria, tá bom. Calor é uma forma de energia em trânsito. Até agora está igual ao trabalho. Porque trabalho também é trânsito de energia. Trabalho também é uma forma de transferir energia. Qual a diferença? É que para eu transferir energia via trabalho, eu preciso da aplicação de uma força.
Como é que eu transfiro energia via calor? Via diferença de temperatura. Tá certo? Eu espero que vocês percebam que as definições ainda estão cruas. Por quê? Porque eu ainda não sei o que é a temperatura. Mas eu sei identificar, por algum método, um corpo que está na maior temperatura do que outro. Nós não vamos trabalhar com o conceito de temperatura ainda. Nós vamos trabalhar com os efeitos da temperatura. Fala. Lembro. Muito boa pergunta. Alguém fala para mim o que é força? Ah, não. Tudo bem, interação de dois corpos. Calor também vai ter interação de dois corpos. Saulo, mas aí eu tenho uma pergunta. Partindo desse pressuposto que você disse até agora, que a gente aprendeu até agora, posso dizer que algo que está com a temperatura maior tem mais calor? Era uma pergunta que eu ia fazer. Posso? Posso ou não? Não. Por que não? Calor não é substantivo. Você não tem calor. Calor é energia. O calor só existe enquanto está em trânsito. Enquanto está transferindo de um corpo para outro. É o trânsito. É uma forma de energia em trânsito. É aquela energia que está sendo transferida. Tá? Eu estou transferindo o calor de um corpo para o outro. Enquanto está transferindo, eu meço essa transferência. Acabou, ninguém mais tem calor. Mas a temperatura dele vai estar maior. Sim. Perfeito. Então, calor é capaz de aumentar a temperatura. Ótimo. Tudo bem? É igual. Realizar trabalho, eu vou aumentar a velocidade dos corpos. Ao final da realização do trabalho, o corpo vai ter uma velocidade maior. Só que ele não tem trabalho. O resultado da realização do trabalho pode ter sido um aumento na velocidade. Exato. Entendido? Mas a Maria perguntou o que é força. O Léo falou, força é fruto da interação entre dois corpos. Então você precisa de dois corpos para ter força. Agora, o que a força causa? Força causa mudança na velocidade. Então, força é o fruto da interação entre dois corpos capaz de mudar a velocidade dos corpos. Isso é justo porque a gente não sabe a temperatura. Então, eu ainda estou ligando as moléculas que a gente... Não, já a gente vai. Mas olha aqui com força. Eu vou tentar dar outra definição para força para você. Tudo bem? Vou tentar te conduzir. Força é aquilo que muda a velocidade dos corpos. Se muda a velocidade, muda o quê? Não, tá tirando ele da inércia, tá? Tudo bem, mas muda a velocidade. Velocidade tá causando aceleração. Causar aceleração é mudar a velocidade. Se muda a velocidade, muda o movimento. Movimento está relacionado a quê? O que é relacionado ao movimento? Energia. Então eu posso entender que força é a capacidade de transferir energia para os corpos. Mas o calor também não é? O calor é a própria transferência de energia. Então, ele não é relacionado a uma força. Opa, nível microscópico, talvez. Não estamos nos níveis microscópicos. Entendeu? Entendeu? E olha o que eu falei. A nível microscópico, talvez. Tudo bem? Entenderam a dúvida da Maria? A Maria falou assim, cara, se força muda energia, ou seja, se força realiza trabalho, se eu preciso de força para ter energia em trânsito, e a força muda a energia dos corpos, o calor também é energia em trânsito, então deve ter que ter alguma força. A nível microscópico, talvez, mas no momento nós estamos no nível macroscópico. Lembra que eu falei, lá no começo da aula, o que a física estuda? A gente vai estudar como as coisas acontecem, fazer previsões e depois entender por que elas acontecem. Esse curso todo, nós vamos ficar só no como. Tá? Nós só vamos ficar no como. Eu acho que nessa graduação vocês só ficam no como. Aí teria que fazer uma pós-graduação e ter a disciplina de física da matéria condensada, física do estado sólido. Tudo bem? Aí talvez ali você vai ter uma outra definição, você pode relacionar calor à ação de forças, porque aí você está no nível quântico. Só que aí no nível quântico também é complicado, porque no nível quântico sequer a gente fala em força. Aí no nível quântico tem um monte de moléculas
Não, no nível quântico você apaga tudo e vai construir uma nova física. Você volta lá atrás. Tudo bem? E por que a gente usa ela? Porque funciona. Tudo bem? Então, calor é uma forma de energia em trânsito. Então, pelo amor de Deus, vamos lá. Vou fazer uma pergunta, João. Tem um corpo de 100 graus Celsius e um corpo de 0 graus Celsius. Qual dos dois tem mais calor? Não! Nenhum! Corpo nenhum tem calor. Certo? Porém, tem um corpo de 100 graus Celsius, tem um de 0 graus. Se eu encostar os dois, vai ter calor? Vai. Porque vai ter transferência de energia. Porque calor é energia em trânsito motivada pela diferença de temperaturas. Então, quando eu tenho uma diferença de temperatura, terá calor. Certo? O que é calor? Energia em trânsito, transferência de energia. Tudo bem? Eu vou colocar energia em trânsito, vou colocar uma vírgula aqui, ó. Motivada pela diferença de temperatura. Bom, e aí vem a pergunta sobre a minha avó. Vocês se esqueceram da minha avó. Certo? Tá bom. O cobertor é capaz de transferir calor para a cama? Se os dois estão na mesma temperatura, não vai ter fluxo de calor. Então, por que a hora eu entro embaixo do cobertor, eu tenho a sensação de estar mais quentinho? Porque o cobertor é o que a gente chama de um isolante térmico. O cobertor, ele impede a troca de calor. A tua temperatura natural do seu corpo, qual é? 36 a 37 graus Celsius. Certo? Então, naturalmente, a sua tendência, ao estar em contato com o ambiente, é que calor flua. Eu vou tentar evitar o termo perder calor, tá? Porque você não perde algo que você não tem. Mas é natural que flua calor do seu corpo para o ambiente. Se a temperatura ambiente está muito baixa, a tua tendência é fluir muito calor do seu corpo para o ambiente. Você coloca o cobertor, ele vai impedir esse fluxo de calor para o ambiente. E aí você não vai estar sendo aquecido, você vai estar apenas na sua temperatura de 36 graus. Certo? Não esqueça que o seu corpo, olha o termo, está trabalhando o tempo todo para manter a sua temperatura em 36 graus. Se o seu corpo está trabalhando o tempo todo, ele está despendendo de energia o tempo todo para manter essa temperatura. Seja lá o que isso for. Mas uma coisa a gente já sabe. Calor é uma forma de energia. Ok? Ok? Calor é capaz de mudar a temperatura. Ok? Então, temperatura só pode estar relacionada a quê? Apesar de eu não saber o que é a temperatura. Energia. Tudo bem? Se calor é uma forma de energia e calor consegue causar variações na temperatura, então a temperatura só pode estar relacionada à energia. Tudo bem? E por enquanto, energia só é alguma coisa relacionada ao movimento. Tudo bem? É legal uma aula que você não aprende nada, né? Se vocês pararem para pensar, todas as aulas vocês saem assim. Só que a maioria vocês só não percebem. Eu estou sendo sincero, pelo menos. Tudo bem? E já falei, a hora que a gente entender entropia, provavelmente não vai acontecer nunca, a gente vai entender o que é calor. É legal a gente manipular esses conceitos. Isso que é bonito na física. Você muitas vezes manipula conceitos tão abstratos, que você não entende o que você está fazendo. Só que funciona, cara. Só que funciona. Você faz previsões, você faz tecnologias com essas coisas. Diga, Maria. Eu gosto da matemática, mexer com os conceitos abstratos. Mas é por isso que a matemática é bonita. Por isso que a matemática é bonita. Porque é a matemática que descreve. Eu vou dar a minha definição de energia. Minha. Do Saulo.
Não está em livro nenhum. Aliás, está no meu livro, que ainda vou publicar. Energia é uma quantidade matemática, criada exclusivamente de modo a se conservar. Energia nada mais é que uma quantidade matemática. Tá? Quando você tem uma força que ela é menos o gradiente de alguma coisa, essa alguma coisa é energia. E eu forço que aquilo se conserve. Tudo bem? Bom, mas, já que eu defini para vocês o que é calor, ainda nem contei como, a gente ainda vai discutir como que isso... Cara, isso é muito show de bola. O que seria uma quantidade matemática? Uma função é uma quantidade matemática, não é? Não é um objeto matemático? Uma função é um objeto matemático. Um vetor é um objeto matemático. Exato. E é estranho que você paga por isso. Você paga uma conta. Na verdade, você não paga a conta de energia, tá? Quando fala que você paga a conta de energia, mentira. Não. Você está pagando pelo trabalho. E aí faz todo sentido. Tá? Porque o que é trabalho? Quando você aplica uma força para transferência de energia. Então você paga pelo trabalho realizado. Entendeu? Porque se você prestar atenção, a energia sempre se conserva. Se a energia sempre se conserva, por que eu tenho que pagar a conta de uma coisa que sempre se conserva? Qual o sentido de eu falar que eu estou gastando energia? Se a energia sempre se conserva. Então, no fundo, você não paga a conta de energia. Você paga pelo trabalho realizado. Você consome o tipo que vai ser transformado. Que é o trabalho. Então, você paga pelo trabalho. Tá certo? Bom, mas vamos lá, então, para encerrar a aula de hoje. Vocês saírem com a impressão que vocês aprenderam alguma coisa? Vamos falar disso daqui, ó. Lei. Você sabe o que é legal disso daqui? Que eu estou complicando de propósito. Na hora que vocês forem fazer os exercícios, aí não se iludam, na hora que vocês forem fazer o exercício do mudo, eu acho que todo mundo aqui vai acertar todos desse conteúdo. Porque esse conteúdo, ele é muito intuitivo. Você pode seguir na sua intuição com tranquilidade que ela vai te guiar para resultados certos. Mas o que eu quero é que vocês resolvam com um certo espírito crítico. Olha, aqui está falando de temperatura, cara, eu ainda não sei o que é temperatura. Eu estou estudando temperatura através dos efeitos causados pela temperatura. Eu sei que temperatura alta queima, eu sei que temperatura baixa congela, eu sei que temperatura causa aumento no comprimento das coisas. Como que chama esse aumento no comprimento das coisas? Devido à dilatação. Pronto. Esse é o fenômeno físico que nós vamos utilizar para medir temperatura. A dilatação. Nós vamos medir algo que eu não sei o que é. É nisso que os termômetros se baseiam, na dilatação. Tá certo? E aí a próxima aula é sobre termômetro. Lei zero da termodinâmica. Ó, lei zero da terra. Pronto, é uma lei, é um postulado. Observei, vou tomar isso como verdade. Com muito cuidado a gente vai tomar isso como verdade. Porque uma lida... Alguém tem o livro do Tipler aí? Ah, eu queria ler no livro dele, que eu poderia postar que ele está errado. Pelo menos incompleto. Ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. Ó, tem um corpo aqui que eu vou chamar de Q. Tem um outro corpo aqui que eu vou chamar de F. O Q, corpo quente, F, corpo frio. O que significa isso? Qual que é a ideia de quente e frio? O corpo quente tem uma temperatura maior do que o corpo frio. Tá bom? O que eu estou entendendo até por enquanto como temperatura, Raíssa? A temperatura é assim, ó. Eu tenho um termômetro. Esse termômetro, ele tem uma coluninha de mercúrio. Mercúrio é um metal líquido, que na temperatura ambiente está líquido, e ele dilata com muita facilidade. Se eu colocar o termômetro aqui, o mercúrio vai dilatar muito. Se eu colocar o termômetro aqui, ele vai dilatar pouco. Pronto. Então isso significa que aquele ali está mais quente. Tudo bem? Estamos juntos? Então tá bom. Então se eu ponho um corpo quente em contato com um corpo frio, o que eu vou ter? Ó? Que a temperatura do corpo quente é maior que a temperatura do corpo frio.
De acordo? Tudo bem? Quando eu coloco esses dois corpos em contato, o que vai ter? Tem uma diferença de temperatura. Essa diferença de temperatura motivou o trânsito de energia. Então, o que vai acontecer? Calor fluirá nesse sentido. Presta atenção. Esse é o sentido do fluxo de calor. Olha que eu estou usando alguns termos que eles vão se repetir muito em mecânica dos fluidos. Fluxo. Normalmente você fala em fluxo quando você está falando de qual coisa? Que tipo de natureza são as coisas que você fala em fluxo? Líquido e gás. Líquido e gás vocês aprenderam outro nome para impressionar o papai e a mamãe. Líquido e gás é fluido. Você olha só que interessante. A gente já sabe que calor não é um fluido, só que a gente utiliza a linguagem de fluido para tratar de calor. Eu falo fluir. Corrente elétrica, a mesma coisa, a gente fala fluxo de carga. Mas peraí, fluxo de carga? Eu só falo de fluxo de fluido. É porque antigamente se acreditava que a carga elétrica também era um fluido. E aí a gente acaba mantendo. Então, há fluxo de calor do corpo mais quente para o corpo mais frio. Esse fluxo é infinito? Não. Até quando haverá o fluxo de calor? Até eles atingirem a mesma temperatura. Tá certo? Seja lá o que isso for. O que nós vamos entender? Que ele atingir a mesma temperatura, que os dois termômetros, a dilatação da coluna de mercúrio vai estar igual. Tudo bem? Certo? Achou aí, Maria? Estou vendo que você está... É o 2. Então aqui, eu não vou nem colocar PQ mais, eu vou colocar aqui, ó, que a temperatura do corpo quente final se igualou à temperatura do corpo frio no fim. Tá certo? Eu coloquei aquela linha para indicar que é a situação final. Então só há fluxo de calor enquanto houver diferença de temperatura. As nossas percepções térmicas são, se o seu corpo, se está fluindo calor do seu corpo para fora, você vai ter a sensação de frio. Se o calor está fluindo do ambiente para o seu corpo, você tem sensação de calor. Por isso que eu quero que vocês façam o experimento de colocar os dedos nos copos. Tudo bem? Por isso que eu quero que vocês façam. Vamos supor o seguinte, vamos tentar entender alguns outros exemplos. Imagina que você marcou um churrasco com a galera, você está com a tua cerveja trincando, só que você não tem uma caixa térmica. Me dá uma sugestão para você levar e manter a sua cerveja geladinha. Com alguma coisa que você tem em casa, que não seja caixa térmica. Diga. Toalha. Toalha não é um bom, né? Outro. Pode ser. Outro. Teremos que entender porque. Eu até hoje não entendo o porquê do sal. Tá aí uma ótima questão para a primeira prova. Ainda não entendo por que colocar o sal. Todo mundo fala que mantém, eu acredito que não. Cobertor, gente. Tudo bem que vai ser muito esquisito você chegar com um cobertor cheio de cerveja numa festa, né? Não, mas a toalha não é feita para isso, né? O cobertor é feito para ser um isolante térmico. Tudo bem? O cobertor ele é feito para não... Isolante, vamos usar esse termo. O cobertor é feito para impedir ou dificultar o fluxo de calor. Tudo bem? Certo? Fácil? Vamos, gente, fácil? Fácil, Cat? O que tem de difícil, então, Cat? O que não? Tem nada. O que tem de novo? Vamos lá. Cat, quando eu pergunto que é fácil, eu não quero dizer assim, ó, na tua cabeça deve estar assim, ó, é fácil, mas vai ficar difícil. Estou falando até agora. Quer ver como que é fácil? Cat, eu tenho um corpo a 1000 graus Celsius e um corpo a 1 grau Celsius. Qual dos dois tem mais calor? Aí, tá vendo como que é fácil? Nenhum, por quê? Porque calor é energia em trânsito. Motivar. Qual que é a diferença? Olha outra pergunta legal. Qual a diferença entre calor e trabalho? Não, os dois são energia em trânsito. Só que para transferir energia via trabalho, eu preciso de força. Para transferir energia via calor, qual é a motivação? Diferença de temperatura. E olha que interessante. O Sol está lá longe, não está?
que vocês acham? Como que vocês acham que deve ser a temperatura do Sol? Um pouquinho alta, né? Pelo menos maior que a temperatura da Terra, né? Tem diferença de temperatura? Tem. Então tem fluxo de calor. De onde para onde que é o fluxo de calor? Do Sol para a Terra. Ainda bem, né? Certo? Aí você começa a fazer, mas cara, como? Como que flui calor do Sol para a Terra? Porque não tem nada entre o Sol e a Terra. Como é que o calor... Tá vendo por que é uma energia em trânsito? Como que não dá para pensar no calor como um fluido, algo material? Tudo bem? Certo? Fácil? Muito fácil ou extremamente fácil, Valesco? Que medo que vocês têm de falar que as coisas são fáceis? Ei, Carlota, fala, fácil, muito fácil ou extremamente fácil? Não. Gente, vocês já tiveram aula de cálculo. Eu duvido que a primeira aula de cálculo não foi mais difícil que isso aqui. Vamos, pensa um pouquinho mais. Só, mas aí é onde que é a temperatura? Ótimo. Algumas pessoas, alguns materiais, vão definir, vão dizer que a lei zero é a definição de temperatura. Como? Os dois corpos estão à mesma temperatura quando não há fluxo de calor entre eles. Quando tem fluxo de calor, é a temperatura. Então, é estranho, né? Por enquanto, para nós, o que é a temperatura? A gente não vai discutir o que é a temperatura, a gente vai discutir os efeitos da temperatura. Qual é o efeito da temperatura que eu consigo medir? Dilatação. Certo? A dilatação, ou seja, o aumento no comprimento dos materiais, é o único efeito que até o momento que eu consigo pensar que a gente consegue medir. Então nós vamos medir temperatura a partir desse efeito de dilatação. Só. Nós vamos criar algo relacionado à energia. Só isso. Tudo bem? Você achou aí a lei zero? Vamos ver. Equilíbrio térmico e temperatura. Aqui. Não, ele define... Cara, eu queria que ele tivesse errado. Infelizmente ele não está. Mas ele está colocando de uma maneira diferente. Olha só. Não, já eu vou passar isso aqui que eu achei até interessante, mas eu quero ver. Não define o que é calor. Não, eu acho que na parte 2 deve ter. Ah, não. Cara, que estranho. Realmente, o livro é bem ruim. Vê aí o sumário para mim, fazendo favor. Que eu vou tentar fazer um negócio aqui. Então, eu apresentei a lei zero de uma maneira diferente do que está apresentado no livro, mas no livro está apresentado de uma maneira legal. Só que eu vou conduzir vocês, a partir disso daqui, a chegar na maneira que está no livro. Então, vamos lá. Eu tenho um corpo A que está em equilíbrio térmico com o corpo B. O que você pode garantir desses dois corpos? Dizer que eles estão em equilíbrio térmico. Estar em equilíbrio térmico significa que não tem fluxo de calor. Então eu quero que vocês falem alto. Corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo B. O que significa isso? Que eles estão? Vamos tentar de novo. Está parecendo oração, parecendo missa que ninguém decorou a oração. Ou pelo menos não entenderam. Se um corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo B, quer dizer que não tem fluxo de calor entre eles. Que conclusão que eu posso ter? Estão na mesma temperatura. Se um terceiro corpo C tiver em equilíbrio com esses dois, que conclusão que eu chego? Todo mundo está na mesma temperatura. Tudo bem? Tá? Essa é a maneira que aparece lá no livro dos Sears. Eu prefiro dessa forma aqui, nesse momento, mas é legal que vocês entendam também que isso está querendo dizer a mesma coisa. Tá certo? Por que eles dizem que com essa forma eu defino o que é a temperatura?
Porque você define a temperatura a partir do instante que não tem mais troca de calor. Tudo bem? Como que funciona um termômetro? Termômetro, estou pegando os termômetros antigos, não esses digitais. Ele tem uma coluninha de mercúrio lá. Tudo bem? Ele está lá marcando 35. Você colocou o termômetro embaixo do seu braço. Para o termômetro medir alguma diferença, o que precisa acontecer com a sua temperatura? Estar maior que a temperatura do termômetro. Se a sua temperatura estiver maior que a temperatura do termômetro, o que é que vai acontecer? Vai ter fluxo de calor de onde para onde? Do seu corpo para o termômetro. De acordo? O que vai acontecer com a temperatura do termômetro? Vai aumentar. Olha que legal. O que vai acontecer com a temperatura do seu corpo?